seja muito bem-vindo! Eu sou Leonora Azevedo, professora de matemática, e nesse vídeo a gente vai resolver a semana 3, volume 7 do PET, Programa de Estudo Tutorado de Minas Gerais para o 9º ano do ensino fundamental. A gente continua falando sobre triângulo e retângulo, sobre as razões trigonométricas, e na semana 2 o PET falou sobre os ângulos de 30 e 60 graus. Essa semana a gente vai falar das razões trigonométricas para o ângulo de 45 graus. Eu vou fazer uma explicação rápida aqui, só para você entender, conseguir acompanhar o PET, mas já vou te direcionar para o que é realmente mais ou menos importante. Joia? A ideia que ele trouxe aqui foi para construir o ângulo de 45. Ele usou um quadrado e traçou a diagonal desse quadrado. Deixa eu ver se eu consigo traçar aqui um pouquinho, não fica perfeitinho não, mas dá pra gente pegar a ideia. Então esse vermelhinho aqui é a diagonal. O quadrado, todos os ângulos são de 45 graus, todos os lados possuem a mesma medida, nesse caso aqui ele chamou a medida de x, e a diagonal do quadrado tem a característica de dividir o ângulo ao meio. Então 90 dividido ao meio, 45 para um lado, 45 para o outro. Esse ângulo aqui é quadrado, é um ângulo reto. Aqui é a mesma coisa, 45, 45. Esse vermelhinho é a diagonal. Então, vou colocar aqui a minha diagonal. Essa vai ser a ideia. Como que a gente vai trabalhar aqui? Eu vou me concentrar nesse triângulo que eu vou fazer de cinza aqui. Se eu me concentro nesse triângulo, observa que eu tenho um triângulo retângulo. E se eu tenho triângulo retângulo, eu consigo calcular as medidas ali pelo Teorema de Pitágoras. Foi isso que ele fez. Diagonal ao quadrado é x ao quadrado mais x ao quadrado. É ruim fazer essas contas com letra, mas olha qual que é a ideia. Diagonal ao quadrado é x ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. A diagonal vai ser a raiz quadrada disso, 2x ao quadrado. O x, como ele está ao quadrado, ele pode sair da raiz. O 2 não pode. Então, x raiz de 2. A gente descobriu que essa medidinha vermelha aqui, é x raiz de 2. E é a partir desse triângulo cinza que a gente vai construir seno, cosseno e tangente para o ângulo de 45. Vou desenhar aqui. Agora eu já não consigo desenhar com perfeição mais, mas faz uma forcinha aí para entender. Meu triângulo aqui, nossa senhora, tá muito torto. Meu triângulo aqui, aproveita para curtir o vídeo se você tá gostando. Aí vai ser essa ideia, x, diagonal, que na verdade, nem vou escrever diagonal, vou escrever x raiz de 2. Esse ângulo é de 45, esse também. É um triângulo isósceles, lados x e x congruentes, um par de lados congruentes e os ângulos também. E aí, o que o PET fez foi construir seno, cosseno e tangente usando essa ideia, esse triângulo aqui. Vamos construir, seno de 45. Pela regra, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Observa que como os dois ângulos são iguais, tanto faz eu considerar cateto oposto e cateto adjacente, que não vai fazer muita diferença, não. Hipotenusa. Então, o seno de 45, cateto oposto x, hipotenusa x raiz de 2. Eu posso simplificar x com x, sobra 1 raiz de 2. Porém, eu tenho que racionalizar. Multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 2. Quando eu faço isso, eu fico com raiz de 2 sobre 2. Esse é o seno de 45. O PET insiste em colocar essa medida aqui decimal. Eu particularmente não gosto. Eu nem costumo ficar fazendo muito isso com os meus alunos nas aulas presenciais, não. Mas eu vou seguir aqui o que o PET está fazendo pra gente. O cosseno de 45. Quem que é o cosseno de 45? Cateto adjacente pela hipotenusa. Mas observa que quando o ângulo aqui é de 45, o cateto oposto e o adjacente tem a mesma medida. Então, a conta que a gente vai fazer, na verdade, é a mesma. X sobre x raiz de 2, que a gente já fez e sabe que dá raiz de 2 sobre 2. E, por último, a tangente de 45. A tangente de 45, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente.
é x dividido por x, que dá 1. Com isso, a gente tem seno, cosseno e tangente do 45. Tá? O PET aqui, ó, usando sempre a medida decimal também. E aí vem a atividade. A primeira atividade dessa semana está lá na página 27 e ele traz assim pra gente, ó. Seguindo os dados acima, calcule a tangente de 45 e depois preenche a tabela a seguir. Ele deu uma outra forma de calcular a tangente, sendo dividido pelo cosseno. Eleonora, qual que é a certa? As duas, tá? Não tem problema com isso, não. Qualquer uma das duas formas, cateto oposto pelo cateto adjacente, ou seno dividido pelo cosseno, a gente consegue determinar a tangente. Aqui ele usou essa, seno dividido pelo cosseno. Raiz de 2 dividido pela raiz de 2 sobre 2, né? Raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2. Ó, divisão de fração, repete a primeira, multiplica pela segunda invertida. Vai cancelar tudo. A tangente de 45 vai ser 1. E aí ele pede para a gente completar essa tabela, que a gente já tinha esses dados lá da semana anterior, para o 30 e para o 60. Ó, seno de 30 é meio, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, não deixou espaço para a gente colocar, raiz de 3 sobre 2, e a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. É importantíssimo que você decore essa tabela. Tá? 60, ó, isso a gente fez na semana passada. O seno de 60, raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60, 1 sobre 2. E a tangente de 60, raiz de 3. O de 45 ele está dando aqui pra gente agora, ó. Seno, raiz de 2 sobre 2. Cosseno é raiz de 2 sobre 2 também. E a tangente de 45 é 1. Eu vou colar aqui só para a gente ficar com a tabelinha completa. Colei lá da semana anterior mesmo. Tá? O raiz de 3 sobre 2 é aproximadamente 0,866. Raiz de 3 sobre 3 é aproximadamente 0,577. Raiz de 3 sobre 2, aproximado. O hábito de colocar igual. Aqui o meio, 0,5. E a raiz de 3, o PET está considerando com 3 casas decimais. Então, vou colocar com 3 também. 1,732, 732. Então, essa é a primeira atividade. Ela é basicamente voltar na semana anterior, na semana 2. Atividade 2 é bem parecida com o que a gente já fez lá na semana 2 também, mas é importante a gente refazer, porque isso aqui, essa atividade 2, é o que vai ser cobrado para a gente em provas futuras. Ele fala assim, ó, considerando a representação esquemática das figuras abaixo, fora de escala, calcule as medidas. E aí ele deu aquela ideia, ó, agora ele quer x e y. Então, vou fazer aqui a letra A. Sempre a gente vai gravar o seguinte, ó, ele me deu o ângulo. Primeira coisa que a gente vai fazer, marca a hipotenusa, vou marcar o cateto oposto e o cateto adjacente. Observe que eu fiquei com duas letrinhas, x e y, no mesmo exercício. Não é legal fazer com as duas letras. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou achar o x primeiro. O x é o cateto adjacente. A única medida que eu tenho, valor numérico, sem letra, é o cateto oposto. Eu sempre gosto de pensar assim, ó, então o cateto oposto é o melhor lado. Eu vou misturar aqui, ó, cateto oposto com cateto adjacente. Oposto com adjacente é a tangente. Tangente de 45, ó. É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. A tangente de 45 é maravilhosa. 1, fácil de fazer conta. O cateto oposto lá no desenho, 20. O cateto adjacente, x. Quando eu multiplico aqui, x igual a 20. Olha como isso faz todo sentido, gente. Se aqui é 45, ó, para cá vai ter que ser 45 também. Se os ângulos são iguais, os lados têm que ser iguais, os ângulos da base são iguais, os catetos têm que ser iguais. A gente viu isso no nosso desenho. X igual a 20, certinho. Mas além disso, ele quer que a gente ache o y. Para achar o y, ó, vou trazer bem para cá para caber. Para achar o y, eu preciso de hipotenusa com cateto oposto. O y é hipotenusa, a única medida que eu tenho é do cateto oposto. Hipotenusa com cateto oposto é o seno. Escreve a fórmula. Cateto oposto pela hipotenusa.
Leonor, eu esqueço essa fórmula toda hora. Vai no Socatoa. O Socatoa te ajuda, ó. Procura, eu preciso de oposto com hipotenusa. Só pode ser o seno. Ah? Seno de 45. Olha na tabelinha. Raiz de 2 sobre 2. Cateto oposto, 20. Hipotenusa, y. Raiz de 2 vezes y é igual a 2 vezes 20, que é 40. O y, então, vai ser 40 dividido pela raiz de 2. Trigonometria acontece toda hora. Tem que racionalizar. Quando eu racionalizo aqui, y, 40 raiz de 2, dividido por 2. 40 dividido por 2 dá 20 raiz de 2. Essa vai ser a ideia. Então, fizemos a letra A, 20 e 20 raiz de 2. Acho que ele pede para a gente colocar as respostas aqui. Deixa eu só conferir. Pede, ó. Então, 20 e 20 raiz de 2. Vamos seguindo agora, letra B. A letra B, o que a gente tem? Ó, você sempre vai começar do mesmo jeito. Marca a hipotenusa. O meu ângulo é o de 60. Então, o y vai ser o cateto oposto. O x vai ser o cateto adjacente. O que você vai fugir no exercício? De colocar x e y na mesma conta. Vai te dar um trabalho danado. Muitas vezes a gente não consegue nem resolver. O que a gente vai tentar usar sempre, então, ó? O 26. Vou usar o 26. É número. Fazer conta com número é mais fácil do que fazer com letra. Ah? Então, ó, vou começar pelo x. O x, cateto adjacente, hipotenusa. Cateto adjacente com hipotenusa, ó, olha o Socatoa. Você precisa do A e do H. O A e o H é o cosseno. Então, você vai colocar cosseno de 60 é o cateto adjacente pela hipotenusa. O cosseno de 60, olha lá na tabelinha, ó. Meio. Graças a Deus, não tem raiz. O cateto adjacente, x, a hipotenusa 26. Olha que coisa linda, ó. 2x igual a 26. O x vai ser 26 dividido por 2, que é 13. Então, achamos o valor de x. Vamos agora que a gente tem que achar y. O y é o cateto oposto. Quem é que eu tenho de número? Hipotenusa. Então, eu quero o O com H. É o seno. Seno de 60. Cateto oposto pela hipotenusa. Olha quem é o seno de 60 lá na tabela. Raiz de 3 sobre 2. O cateto oposto quem é? No desenho, y. A hipotenusa no desenho, 26. Multiplica cruzado aqui, ó. 2 vezes y igual a 26 raiz de 3. O y vai ser 26 raiz de 3 sobre 2. 26 dividido por 2 dá 13. Repete a raiz. Graças a Deus aqui, ó, não vamos precisar racionalizar. Não tem problema a raiz estar no numerador. Tem problema ela estar no denominador. Ah? Então, achamos 13 e 13 raiz de 3. Mandar um beijinho para os meus alunos lá do estado. Beijo, beijo, gente. 13 e 13 raiz de 3. Vamos para a letra C agora. Sempre a mesma coisa, não esqueçam. Quem está na frente do 90, hipotenusa. Quem está na frente do ângulo, cateto oposto. Quem está grudadinho, cateto adjacente. Lembra que quando eu tenho 45, ó, você pode cortar caminho. 45 com 45. O x e o y, eles são iguais. Isso pode acontecer, tá? E pode acontecer não, isso vai acontecer com certeza. Então, você pode calcular um igual ao outro, não precisa fazer duas vezes, não. Eu vou fazer aqui o seno, então. O seno de 45 é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Na tabelinha, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. O cateto oposto é o y e a hipotenusa, 6 raiz de 2. Cuidado para não errar a conta aqui, ó. 2 vezes y é igual a 6 raiz de 2 vezes a raiz de 2. Toda vez que eu tenho raiz quadrada, elas são iguais e estão multiplicando, é o número que está lá dentro da raiz. Por que acontece isso? Ó, raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2 vezes 2, que é 4, raiz quadrada de 4 é 2. Não precisa dar essa volta, não. Pode cortar a raiz e colocar o número direto. Então, isso aqui, na verdade, vai ficar 2y igual a 12. 6 vezes 2. O y é igual a 6. E o x é igual a 6 também.
No triângulo retângulo, quando um ângulo é de 45, os catetos são iguais. Então, pode economizar seu tempo, ó, já colocar aqui, 6 e 6. Vamos seguindo letra D. Marca aí para mim. Quem é cateto oposto e quem é hipotenusa? 90. Cateto oposto, cateto adjacente. Como o ângulo é de 45, o x é igual ao y. Você já pode colocar assim, ó, x igual a y. A gente faz uma conta igual a outra. Ah, o que a gente vai ter aqui? Eu vou fazer aqui no cantinho para caber tudo no mesmo slidezinho aqui. Então, ó, vou fazer a letra D aqui. Vou pelo cosseno agora. Cosseno de 45 é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Seno e cosseno no 45 não faz muita diferença. Eles têm o mesmo valor. Raiz de 2 sobre 2. O cateto adjacente, y. A hipotenusa, 20 raiz de 2. Olha como é bem parecido, ó. 2y é igual a 20 raiz de 2 vezes a raiz de 2. A gente pode fazer aqui, raiz de 2 vezes a raiz de 2, que é 2. O que a gente vai fazer agora? Ó, vou fazer de um outro jeito essa conta. 2y é igual a 20 vezes 2. Dá para cortar 2 com 2 porque eles estão multiplicando. Então, o y é igual a 20. E o x é igual. X e y, no ângulo, quando os ângulos são de 45 num triângulo retângulo, são iguais. 20 e 20. Por último, a letra E. Olha o que a letra E traz para a gente, ó. Hipotenusa, ângulo de 30, cateto oposto, ângulo de 30, cateto adjacente. Vamos ter que fazer devagarzinho aqui, não vou fazer correndo não. Grava assim, onde eu tenho o número é o cateto adjacente, então vou dar um jeito de usar o cateto adjacente. O x, ó, oposto com adjacente. Oposto com adjacente é a tangente. Tangente de 30, cateto oposto pelo cateto adjacente. Deixa eu subir a tela aqui para você ver. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. O cateto oposto, ele chamou de x. E o cateto adjacente, 50 raiz de 3. Faz com calma para não errar. 3 vezes x é igual a 50 raiz de 3 vezes a raiz de 3. Lembra sempre disso? Se elas são iguais, é só o 3. Não preciso nem me preocupar. Eu vou fazer essa conta, ó. 3 vezes x, 50 vezes 3. Está multiplicando, posso cancelar. O x é igual a 50. Eu não posso fazer o y igual a 50, porque o triângulo aqui ele não é isósceles. Os ângulos não têm a mesma medida. Então, não vou poder fazer, não. Vamos para o y agora, ó. Eu preciso de cateto adjacente com hipotenusa. Adjacente com hipotenusa é o cosseno, meu queridinho. Então, ó, o cosseno de 30 vai ser o cateto adjacente pela hipotenusa. O cosseno de 30, olha lá na tabelinha, raiz de 3 sobre 3. O cateto adjacente, 50 raiz de 3. E a hipotenusa é o que a gente quer saber, que ele chamou de y. Então, ó, raiz de 3 vezes y, multiplica para cá. 3 vezes 50 raiz de 3. Cuidado com os cálculos aqui, ó. Raiz de 3 vezes y, o 3 vezes 50, 150, raiz de 3. Raiz de 3 com raiz de 3 pode simplificar. Então, y igual a 150. Finalizamos aqui, y igual a 150. Para finalizar a semana, atividade 3. Um foguete é lançado de uma rampa situada no solo sob um ângulo de 45 graus. A que altura estará o foguete após percorrer 8 km em linha reta? Então, ó, ele estava aqui no chão e ele é lançado, ó, com um ângulo de 45 graus. Esse vai ser o meu foguete. Então, a gente vai fazer uma ideia aqui, ó. Ele quer saber quando a gente vai... É a altura. A altura é sempre 90 graus. É isso que ele quer saber. Essa vai ser a nossa ideia. Aí ele fala assim, ó. A que altura estará o foguete após percorrer 8 km em linha reta?
Ou seja, aqui tem 8 quilômetros. Ele quer saber a distância do chão, a altura. Simplesinho, ó, o 45 está aqui. Quem está na frente dele, cateto oposto. Quem está na frente da hipotenusa, falei a resposta. Quem está na frente do 90 é a hipotenusa. Cateto oposto com hipotenusa é o 45. O seno de 45, raiz de 2 sobre 2, o cateto oposto x e a hipotenusa 8. Então, a gente vai ficar com isso aqui, ó. 2 vezes x é igual a 8 vezes a raiz de 2. O x passa dividindo. Ó, o 2 passa dividindo. A prof falou errado aqui. Eu posso dividir o 8 com 2 porque os dois estão fora da raiz. 8 dividido por 2, 4 raiz quadrada de 2. Tá? Eu, particularmente, prefiro essa resposta desse jeito. Como o PET colocou a notação em número decimal, eu vou fazer usando o decimal. Tá? Seno de 45, cateto oposto pela hipotenusa. A única diferença vai estar aqui. Eu gosto de colocar assim, raiz de 2 sobre 2. O PET deu a outra opção, da gente colocar com número decimal, 0,707. O resto é tudo igualzinho, ó. Cateto oposto que é x e a hipotenusa que é 8. Multiplicando cruzado ali, o x vai ser 8 vezes 0,0707, na verdade. Vou fazer aqui, ó, 8 vezes 0,707. 7 vezes 8, 56. Vão 5, 0, 56. 3 casas após a vírgula, 3 casas após a vírgula. Isso dá 5,656. Ah, Eleonora, qual é a forma mais certa? Não tem forma mais certa, não. Essa primeira que eu fiz é a mais comum e é a que eu gosto mais. Mas não quer dizer que só pode ser ela. Bom, encerramos a semana 3. Não deixe de curtir se você gostou. Bons estudos e até a nossa próxima semana.